Olá, mais uma vez, para todo mundo que está acompanhando o blog da Descubra o Mundo. Mais alguns intercambistas aqui com a gente hoje, pela primeira vez, dois juntos. E a gente vai conversar com o Sérgio. Oi, Sérgio. Oi, tudo bem? E com o Sandro. Tudo bem, Tudo Sandro? bom? Tudo bem? Eles dois são irmãos e fizeram um intercâmbio juntos em Malta. E tem bastante coisa para contar pra gente. Bom, vou iniciar pela pergunta: por que que vocês resolveram ir para Malta? E vocês são irmãos, e por que vocês quiseram ir juntos? Teve alguma estratégia aí por trás? Então, eu já conhecia Malta, já fiz curso duas vezes. Essa foi a terceira vez, na verdade, que eu fiz curso na Sprachcaf lá em Malta. E gostei muito, por isso resolvi voltar várias vezes. E eu também já tinha feito um intercâmbio uma vez para Irlanda. E como eu gostei muito mais de Malta, eu falei, ó, Sandrinha, se você quiser me acompanhar, vamos de novo que eu te mostro o que que tem de bom lá. E aí, assim, só para a gente contextualizar, essas outras idas suas a Malta foi um intercâmbio de quanto tempo de cada uma delas? Foram todas bem curtas, uma de 3 semanas e outra de 2 semanas. E E esse essa terceiro última de de duas? 2 semanas também. E por que que você escolheu Malta inicialmente e por que que você recomendou depois? Então, na verdade, eu não conhecia a primeira vez que eu fui. Eu só comecei a ler e vi que era um lugar bacana, assim. E também vi que ele era o mais barato que eu achei, assim, também. Em relação à alimentação, acomodação, essas coisas. E isso me chamou a atenção. Aí eu resolvi ver como é que era. Uhum. Aí, quando eu fui, eu adorei. Tipo, lá é sensacional. Gostei de tudo. Eu já fui no verão e no inverno, e os dois são ótimos. E aí eu falei pro meu irmão, vamos que você vai adorar, que tudo lá é bom. Legal. E Sandro, o que que você achou da experiência? Foi tudo isso que ele falou mesmo? Foi. Curti pra caramba. Ah, Malta, primeiro de tudo, que é linda, assim, né? É só a beleza natural dela, acho que foi o lugar mais bonito que eu já conheci. E a escola muito boa, evoluiu muito meu inglês só em 2 semanas. É fácil de compreender a linguagem deles, assim, tipo, a pronúncia deles. E, pô, as 2 semanas foi muito bom, deu pra curtir bastante. Vocês dois já tinham feito curso de inglês no Brasil? Como que era o nível de inglês de vocês? Sim, a gente fazia, aqui no Brasil ainda faz, né? Há bastante tempo, há uns 5, 6 anos, eu acho, né? É, É. E como eu já tinha feito o intercâmbio antes, meu inglês era um pouco mais avançado que o do meu irmão. Mas a gente já tinha uma boa compreensão, assim. Então foi bem tranquilo, evoluiu bastante, assim, nossa gramática. Perdemos bastante o medo de falar, né? Que era pior. Foi tudo muito bom. E aí, apesar de terem sido intercâmbios curtos, essa última vez também foi um intercâmbio de 2 semanas, vocês acharam que foi suficiente, assim, para dar uma alavancada? Ah, sim, eu acho que sim, foi. sim. Ah, 2 semanas claro que se ficasse um mês ia evoluir muito mais, mas só em 2 semanas já deu pra evoluir bastante já. Uhum, legal. Bom, lá em Malta, vocês fizeram o curso de inglês. Queria que vocês falassem sobre o curso específico, como que era dividido, como que eram as aulas, como que era a divisão entre o tempo lá em aula mesmo e o tempo com atividades extracurriculares ou lazer, como que era a rotina, assim. Acho que a aula era das 9h30 a meio de meia. Das 8 a meio-dia. Alguma coisa assim. E pelo menos na minha turma, acho que tinham 7 ou 8 alunos. E a aula basicamente era dividida em gramática, mas todo dia tinha bastante aula de conversação, que eu achei bastante interessante. E os professores super atenciosos, pelo menos todos que eu tive, foram ótimos. E após a aula, a escola tinha passeios todos os dias, assim, para integrar o pessoal também, para conhecer a ilha. A gente chegou a fazer alguns, foi bem interessante. Você Acho que o lugar mais legal de lá, acho que a gente foi a Ilha de Gozo e Popeye Village, né? É. Dos lugares que a gente foi, muito bom. E em relação à escola, vocês então recomendam, acham que tem uma boa infraestrutura, as aulas bacanas? Ah, sim, com certeza. Achei muito bom o ensino lá. E
O fato da acomodação que a gente ficou dentro da escola também ajudou a gente ter contato com os alunos o dia inteiro. Então, saía da aula e ainda continuava estudando, assim, né? Tendo que falar o inglês praticava o dia inteiro. E como que era essa acomodação? Era realmente dentro do mesmo prédio ou era um prédio anexo? Vocês dividiam um quarto? Como que funcionava? A gente ficou no mesmo apartamento, só que ele foi em quarto diferente, eu fiquei com outro amigo nosso. Nosso inglês era um pouco menos avançado que o dele, né? A gente ficou junto. E o prédio ficava na escola, mas anexado, assim, tipo, tinha que sair da escola para ir no prédio. Mas era encostado, muro a muro. Era na mesma quadra. Era atrás da acomodação já era a escola, então era Uhum. E o tranquilo. que vocês acharam da localização? Da moradia e da escola? Era fácil acesso à maioria dos lugares? O que vocês acharam? Sim, a estação de ônibus era uma quadra da escola, então e tinha ônibus para todo lugar da ilha, que não é muito grande. E o bairro, e tem um lugar onde tinham as baladas, os bares que a gente gostava de ir, que era bem próximo, acho que era 10 minutos. Menos de 1 quilômetro, acho, né? Acho que eram uns 10 minutos a pé, que a gente conseguia ir a pé toda noite que a gente queria ir pra balada lá. Uhum. E, bom, falando dessa questão de vida noturna, o que vocês acharam dos bares? Bom, você, Sérgio, já tinha tido uma experiência, Já. agora você conseguiu aproveitar um pouco mais. O que você achou dessa parte de lazer à noite? Eu acho que é muito bacana lá. Tem muita coisa, tem muita balada, tudo muito bar, muita balada, é tudo de graça pra entrar. Então Ganha você drink grátis. ganha drink grátis. Você entra, vai pra outro e vai com a galera da escola. Então é bem bacana. Eu acho que Bebidas são baratas também. tudo bem barato, as bebidas também. Acho que a gente chegou aí quase toda noite. Uhum. Um bairro super legal. É, Muita gente que está pesquisando sobre intercâmbio em Malta acaba ficando muitas vezes um pouco receoso por ser uma ilha pequena e ter medo de ficar meio entediado, assim, sabe? Do tipo, aham. mas é um lugar muito pequeno em comparação, por exemplo, a uma cidade como uma cidade grande, né, na Europa, como Londres, como Dublin, enfim. Vocês acham que isso a pessoa corre o risco mesmo de acabar ficando enjoada do lugar ou não? Eu acho que não, viu? Muita coisa pra ver. Tem bastante e tem muita coisa para visitar. A gente não conseguiu visitar É. tudo. E lá é muito bonito, assim. A beleza A natural beleza dela. natural, uma arquitetura diferente, antiga, assim, né? Então Uma foi. mistura meio Oriente Médio com Europa, Inglaterra e Itália, assim, né? Bem legal, achei Tem bem legal. lá com certeza não vai ficar entediado, não. E o que vocês acharam da comida? Como que são as opções, assim, se uma pessoa quiser ir no supermercado, fazer alguma coisa em casa, o que tem disponível? É parecido aqui com o Brasil ou muita coisa diferente? Não É bem fácil. é bem Bem fácil. parecido. Eu acho que ele tem uma cultura muito parecida com a italiana, então fica bem fácil, assim, como a gente não cozinhava quase nada, a gente não viu muito essa parte do mercado, mas eu lembro que tinha bastante carne, macarrão, ovo, Frango. frango, tudo era bem fácil de comprar. Era- E no dia a dia vocês comiam aonde, né? Ali próximo da escola ou em restaurante? Qual que era? O que Era que muito na vocês. escola mesmo. Na escola a é, gente bastante, que era perto e barato também. E em vários restaurantes próximos, assim, ou quando a gente ia fazer um passeio, almoçava lá. Era bem tranquilo. é. Vocês têm ideia, vocês se lembram mais ou menos quanto que vocês gastavam num almoço, numa janta, só pra gente dar uma ideia de custo? Eu acho que uns 8 euros, 8 a 9 euros. Um prato num restaurante. Mas assim, que a gente, era um prato bem grande, tipo, sempre sobrava bastante. O da escola mesmo, em um restaurante próximo da escola que a gente gostava de ir também, e era um prato bem gostoso. Uhum, tá certo. Bom, de uma forma geral, então dá pra gente dizer que o custo de vida em Malta é mais ou menos, pelo menos se comparado com outra cidade da Europa, é um custo de vida acessível, né? Com Sim, certeza. O ônibus também era barato, eu lembro, acho que era 1,50 € para usar o dia o inteiro. dia inteiro. É, então
Legal. Ô Sérgio, você falou que você teve a experiência de ir para Malta no inverno e no verão, né? Sim. Nessa última ida você foi no inverno. Aham. E como que você achou essa diferença? Tanto em relação à temperatura mesmo, né? Queria que você Aham. comentasse se realmente faz muita diferença, quanto também em relação ao país, à movimentação, aos turistas. O que que você recomenda para quem está programando o intercâmbio? Olha, eu gostei nas duas épocas. No verão é muito quente, bem quente mesmo. Eu não sei quantos graus, acho que é um pouco mais de 35, deve ser todo dia. E é até bom, porque tem uma piscina na escola que a gente ficou e todo mundo usava o dia inteiro. Uhum. E é muito mais cheio. A escola, a ilha de Malta, muito mais cheio no verão. No inverno, eu lembro que eu acho que eram uns 11 graus, assim, todo dia. 11, 12. Fazia um frio, mas não era tão frio, era bem suportável. Eu acho que até menos frio que aqui em Campinas, em São Paulo. Uhum. Eu só achei que tem menos gente do que no verão. Mas nada que atrapalhou, não. Assim, que a escola também estava movimentada, então as duas épocas são bem bacanas. E apesar da temperatura estar um pouco mais baixa, você acha que dá para fazer os passeios normalmente? Dá para conhecer todos esses lugares mesmo estando um pouquinho mais frio? Ah, dá sim. A única coisa que a gente não conseguiu conhecer mesmo foram as praias, né? Que no verão consegui conhecer e no inverno não teve como, né? Que, que a água devia estar super gelada, a gente nem encarou. Mas as duas épocas são. É que no verão tem mais europeu também, mais gente da Europa do que no inverno. No inverno tem bastante turco, né? Coreano. Coreano, tinha bastante agora. Brasileiro, eu achei que aumentou desde a última vez que eu fui. Agora, sei lá, da escola, acho que uns 30, 40% eram brasileiros. Mas não atrapalhou em nada também. Legal. Isso eu ia perguntar também em relação às nacionalidades. Bom, bastante europeu, né, pelo que vocês Uhum. falaram. Turco, coreano, alguma outra nacionalidade que vocês se lembram que chamou a atenção assim? Ah, leste europeu tinha húngaro, Ah, tinha russo, húngaros, russos. polonês. É, Essa parte tinha bastante. quando eu fui no verão, tinha muito italiano e muito alemão. Uhum. A gente da Itália. Muda um pouco o público, então, né? Porque a maioria no verão, os europeus vão mais como férias mesmo, assim, né? Uhum. Como é uma ilha muito movimentada por jovens, né? Então acaba virando uma desculpa o inglês. Para quem não sabe, em Malta o inglês falado é o britânico. Uhum. E vocês sentiram alguma dificuldade em relação ao sotaque, a muitos regionalismos, alguma coisa assim? Ou é totalmente tranquilo se comunicar com os professores, com o pessoal na rua? Ah, eu achei bem tranquilo. Eu achei, dos lugares que eu conheço, assim, que falam inglês, achei o mais fácil de entender. Eu acho, talvez pela mistura um pouco do italiano, Sotaque, do né? sotaque, aí pra gente ficou mais fácil de entender, pelo menos pra mim. É. Algumas pessoas, ou melhor, os malteses ainda falam maltês, né? Sim. Mas é mais entre eles. Com a gente, em todo lugar, não teve nenhum problema. Ninguém Por falou exemplo, maltês do nosso lado, assim. sim, por exemplo, se você for num café, num restaurante e for pedir alguma coisa, é sempre em inglês. Sempre. Ninguém vai achar estranho que você tá falando em Não, inglês. não, a primeira coisa língua que ele fala é o inglês, né? Maltês eu Uhum. acho que é mais para falar com eles mesmo, entre eles. Legal. Uhum. Em relação ali a vida, né? Pensando assim na vida em Malta, como que é questões de locomoção? Vocês já citaram aí o transporte público, que é o ônibus, é um transporte público relativamente barato, pelo que vocês falaram. Por ser uma ilha também pequena, como que é feita essa locomoção? Basicamente de ônibus ou vocês andavam bastante a pé, bicicleta? Como que é o meio de transporte dos estudantes como vocês? Bom, a gente andava bastante a pé. Só quando a viagem era muito mais longa, assim, a gente ia de Porque a gente ônibus. pegava o É, ônibus. Bicicleta eu não vi assim para alugar na rua, como tem outros lugares. Mas eu também não recomendo muito, não, porque o trânsito lá é meio estranho.
Ah, é? É, A mão na rua é, é já inversa. é inverso, igual na Inglaterra, É mas, assim, não respeitam muito as sinalizações, correm muito. Eu achei Sim. meio. Tem que tomar bastante cuidado para atravessar a rua. Lá aqui, Aham. Mas de uma forma. Bom, bicicleta então, não. nada. Mas andar a pé é o de costume. Por exemplo, voltar de uma balada à noite é a pé mesmo? A pé. A pé. Tranquilo, bem seguro. No inverno um pouco frio, né? Tem que levar uma jaqueta, mas bem tranquilo. Bom, eu vou fazer essa pergunta especialmente para o Sérgio, que também teve uma experiência na Irlanda, né? Uhum, Você disse que voltou para Malta porque você gostou mais de Malta. sim. Primeiro, quanto tempo que você ficou na Irlanda? Foi em Dublin mesmo? Foi em Dublin. Eu fiquei um mês na Irlanda. Uhum. E, E aí você teve essa comparação com Malta e gostou mais de Malta. Por quê? O que que você achou de diferente entre esses países? eu fui no inverno também para Irlanda. Aí o frio me atrapalhou bastante. E também a distância, né? A locomoção foi mais complicada. Eu fiquei numa casa de família e eu tinha que acordar bem cedo, tipo 5 horas, 5 e meia, para pegar o trem para ir até o centro e depois caminhar mais um tempo ainda para ir para a escola. Então isso. Aí eu fui comparar com Malta, que o alojamento já era dentro da escola, então já ajudou muito. E a vida noturna também em Malta eu gostei muito mais do que na Irlanda. Até também Ah, porque é. era mais fácil de ir, né? Para os bares, para as baladas. Então, de uma forma geral, o que te atraiu em Malta foi essa facilidade de se locomover, de ir até os lugares, é tudo mais perto, mais simples, é isso. O calor também. Isso é importante, né? Eu achei que tem, com certeza. Eu achei que tem menos sotaque também que os irlandeses, assim, eu achei um pouco mais complicado para entender. Uhum. E lá em Dublin você teve a experiência de ficar numa casa de família. Uhum. O que que você achou em comparação também a essa sua experiência agora de dividir apartamento? Então, a gente deu sorte na hora da divisão do apartamento. Eu fiquei num quarto sozinho, só que o apartamento tinha 4 quartos, então tinha mais 6, 7 pessoas no apartamento. Lá em Malta, a gente não teve nenhum problema. Na casa de família, eu dei muita sorte, peguei uma família ótima e que tinha 2 filhas crianças, então, acho que tinham 7, 8 anos, então elas ficavam o dia inteiro conversando comigo, querendo brincar. Então isso foi ótimo pro meu inglês, eu não parava de falar. Uhum. Só tive menos contato com jovens, né? Era mais na escola ou quando saía, assim, não era que nem lá em Malta que era o dia inteiro. Você saía para fora do apartamento, você encontrava alguém. Uhum. Mas a sua experiência lá em Dublin, na casa de família, de uma forma geral, foi positiva, então você gostou e Foi, tudo mais. foi positiva. Adorei. A família, dei muita sorte. Sei que teve gente que estava estudando comigo que odiou a família, pediu para trocar, mas eu dei muita sorte mesmo. Legal. Nessa sua experiência agora em Malta em dividir o apartamento também foi tranquilo e deu tudo certo. Não é uma moradia, é uma moradia que você recomendaria também, por exemplo. É sim, com certeza. Essa vez agora a gente não teve nenhum problema. Teve uma vez que eu fui que assim, às vezes tem um problema com relação a não lavar a louça, sabe? Porque a gente tem que dividir tudo. Aí às vezes dá algum conflito de chegar e falar só, mas nada que atrapalhe muito. E a maioria das pessoas que estudam lá, que estavam lá, faziam tudo bem certinho. Não teve nenhum Legal. problema. E o que que motivou vocês, se você puder cada um dar a sua resposta individual, o que que motivou vocês a fazerem intercâmbio especificamente? Vocês já falaram que vocês estudavam inglês, então vocês já tinham um conhecimento, mas o que que fez vocês a pensar, não, eu preciso ter uma experiência no exterior? Foi algo profissional? Foi uma vontade pessoal de vocês? Foi a vontade de querer conhecer um outro país? Qual que foi o principal motivo? Para mim foi tudo isso. Conhecer Malta, até por experiência profissional. Mesmo a gente fazendo curso aqui, a demora para realmente evoluir no inglês aqui é bem mais demorada, né? Lá, em 2 semanas, eu já evolui muito mais do que, tipo, sei lá, em 4 anos de inglês aqui.
Aí conhecer pessoas novas de outros países, essa uma experiência assim de não só profissional como para sua vida, assim, é uma experiência muito boa. Eu gostei muito e pretendo fazer outras. Bom, Legal. Sérgio? bom, eu acho que o meu foi mais pessoal do que profissional. Até acho que vai me ajudar muito na minha carreira, com certeza, ter alguma experiência fora do país, tendo morado lá, tendo que se virar. Mas foi mais pessoal, assim. Eu gosto de fazer, espero fazer outros ainda. E é mais como uma férias, assim, para mim. Então fico focado no inglês, aproveito. É, e, e toda vez que eu vou, meu inglês evolui demais. Quando eu acho que tá bom, eu consigo ver que ele fica melhor ainda. Então, eu recomendo para todo mundo que faça um intercâmbio na sua vida. Legal. E vocês já estão pensando assim num próximo destino, juntos ou separados? Como que são os planos? Eu pretendo fazer mais um ou outro com ele, mas eu também pretendo fazer um sozinho, para focar mesmo, assim, né, só inglês, só inglês. Claro que com ele a gente também aprende muito, e além de curtir, em passeios, vida noturna e tal, tal. Mas acho que uma sozinha também acho que vai me ajudar muito. Então E você pretendo. já tem algum destino em mente? Vai ser Malta mesmo ou não? Vai Então, mudar? eu pensei primeiramente em Malta de novo, no verão lá, para ver como que é. Uhum. Mas eu também gostaria de fazer nos Estados Unidos. Também tenho vontade de fazer na Califórnia, assim. Mas a primeira opção ainda é Malta. Legal. E você, Sérgio? Eu também penso em fazer. Eu até comentei com meu irmão esses dias, falei, pô, a gente podia voltar agora em julho para Malta. Aproveitar que é verão e ver como é que é. Mas a gente tá vendo ainda como é. Como que vocês tiveram contato com a Descubra o Mundo? Foi indicação? Foi pesquisando na internet? Então, todos os intercâmbios que eu fiz com a Descubra o Mundo. E pô, o primeiro que eu fiz faz um tempo já. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi pela internet. E a Descubra o Mundo tinha um escritório aqui em Campinas e eu fui lá visitar e me mostraram todas as opções de intercâmbio. E depois que eu fiz a primeira e gostei, porque tudo que eu precisei, a Descubra o Mundo correu atrás para mim, então eu fiquei bem tranquilo lá. E depois, nas outras vezes, eu sempre fui nela e sempre indiquei para meus amigos. O que que você achou que foi um diferencial ou algo que você tenha sentido diferente em relação a outras agências que você pesquisou ou que você já conhecia? Para mim foi a facilidade de contato. Eu tinha o Skype do, do Bruno, Uhum. aí falava com ele, ó, preciso disso, aconteceu isso, meu diploma tá errado, ele corria diferencial. Na verdade, o preço também estava bem atrativo, então eu nem lembro se eu corri atrás de outra agência. Eu fiz tudo direto com a Descubra o Mundo. Legal, tá bom. Bom, então, próximos intercâmbios aí já à vista. É, A agência também já provavelmente já está decidida, né? tá decidida, Claro. com certeza. E então eu agradeço, gente, pela atenção de vocês. E se alguém que estiver nos assistindo tiver alguma dúvida, quiser conversar com vocês, vocês estão disponíveis? Com certeza. Podem nos procurar aí nas redes sociais, por e-mail, qualquer coisa que a gente com certeza vai dar algumas dicas. No que puder ajudar, a gente vai ajudar sim. Tá bom. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sandro. Boa sorte aí nos próximos. Imagina. E obrigada pela participação. Pô, valeu. Muito Valeu. obrigado. Até Tchau, mais. tchau.